Se você recebeu multa por dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, e não sabe se essa multa foi aplicada corretamente, ou se pretende entrar com recurso, então esse vídeo foi feito para você, pois vai te esclarecer, em alguns minutos, quando o recurso é cabível para esse tipo de infração, ou seja, quando realmente existem chances de anulação da infração. O valor dessa multa é de R$ 2.934,70, além de implicar em suspensão do direito de dirigir do infrator, pelo período de 12 meses, por se tratar de uma infração autossuspensiva, prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda, se for realizado o teste do bafômetro, ou o exame de sangue, ou o exame clínico, ou o exame laboratorial, e for constatado que o consumo de álcool, ou de droga, ocorreu em nível elevado, então o condutor também responderá por crime de trânsito, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Como o objetivo deste vídeo é falar especificamente sobre a defesa e sobre o recurso diante da infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, então, não iremos aprofundar na matéria crime de trânsito neste vídeo, vamos sim aprofundar em apresentação de defesa e de recurso na esfera administrativa. O maior erro de quem recorre dessa infração é alegar que ela somente poderia ter sido aplicada mediante a efetiva medição e quantificação do consumo de álcool, ou de substância psicoativa, que é realizado, principalmente, através de teste do bafômetro. Porém, essa alegação é infundada, pois a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, número 432 do ano 2013, prevê expressamente que essa infração pode sim ser aplicada através da verificação e indicação de sinais, pelo agente público, que flagrou o condutor alterado. Todavia, é importante ressaltar que o agente público não pode aplicar a infração baseado apenas em um sinal de alteração do condutor, por exemplo, não pode aplicar a infração alegando somente que o condutor estava com os olhos vermelhos. Para a aplicação da infração, por dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, partindo da declaração do agente público, deve haver a indicação de um conjunto de sinais que atestem que o condutor está alterado. Mais especificamente, a resolução do Conselho Nacional de Trânsito número 432 determina que o agente público preencha um termo específico e, nesse documento, indique especificamente todos os sinais de alteração que ele notou no condutor. São exemplos de sinais que o condutor está alterado: sonolência, olhos vermelhos, vômito, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão, desorientação, não saber onde está, não lembrar dos atos cometidos, não lembrar onde mora, falar de forma enrolada, apresentar dificuldade de equilíbrio. Se o agente público preencher devidamente o termo específico, indicando que o condutor apresentava alguns desses sinais, neste caso, a infração pode sim ser aplicada sem a quantificação, ou seja, sem a realização do teste do bafômetro, sem a realização do exame de sangue, sem a realização do exame clínico, e sem a realização do exame laboratorial. Ainda, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito prevê que o agente público pode sim produzir vídeo, fotografar, chamar testemunhas, além de utilizar de outros meios lícitos, para comprovar que o condutor estava dirigindo alterado. Portanto, se o agente público tiver preenchido devidamente o termo específico, apontando o conjunto de sinais de alteração do condutor, e tiver anexado esse termo ao auto de infração, neste caso, não adianta você alegar na sua defesa e no seu recurso que a infração deve ser anulada, porque não houve a efetiva medição da embriaguez, ou do consumo de drogas. Se você alegar isso, certamente a sua defesa e o seu recurso serão julgados improcedentes, pois essa alegação colide com o que está previsto nos artigos 5º e 6º da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito, número 432. Agora, se não houve a efetiva realização do teste do bafômetro, e o agente público também não preencheu o termo específico,
indicando os sinais de embriaguez observados no condutor. Neste caso sim, como não houve o preenchimento do termo pelo agente público, cabe ao condutor entrar com a defesa e com o recurso, pois há chances reais de anulação da infração. Também é importante que você não confunda o não preenchimento do termo específico, que é uma exigência para a aplicação da infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, com a infração aplicada por recusa do condutor em realizar o teste do bafômetro, que é a infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Pois, a infração aplicada por recusa em realizar o teste do bafômetro, ou de outro teste que indique a capacidade motor alterada, pode sim ser aplicada diante a mera recusa do condutor em realizar o teste, não havendo a necessidade de que seja preenchido, pelo agente público, um termo específico, para indicar o conjunto de sinais apurados no condutor que está alterado. Portanto, não deve haver confusão entre a infração prevista no artigo 165, e a infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Outra situação, em que há chances reais de anulação da infração, é quando o agente público lavrou dois autos de infração na mesma situação, um auto de infração por sinais de embriaguez, e outro auto de infração por recusa do condutor em realizar o teste do bafômetro. Conforme já foi mencionado, tratam-se de infrações distintas, previstas em artigos diferentes, e o Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito veta que essas duas infrações sejam aplicadas de forma acumulativa, pelo agente público. Vejamos um exemplo prático. Suponha que o policial aborde um condutor, e ofereça a este condutor a realização do teste do bafômetro, e o condutor se recuse a fazer o teste. Essa mera recusa já caracteriza uma infração, a qual está prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Não havendo, no caso dessa infração, a necessidade de que o agente público preencha um termo específico relatando os sinais de alteração que percebeu no condutor. Seguindo no exemplo, suponha que este mesmo policial, além de dar a multa, por recusa à realização do teste do bafômetro, também aplique outra multa, declarando que o condutor está com sinais de embriaguez, que é a infração prevista no artigo 165. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito veta que o agente público aplique essas duas multas de forma acumulativa, ou seja, se o condutor se recusar a realizar o teste do bafômetro, o agente público deve lavrar um único auto de infração, ou um auto de infração por verificação de sinais de embriaguez, ou seja, fundamentado no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, ou um auto de infração por recusa à realização do teste do bafômetro, ou seja, fundamentado no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, mas não os dois cumulativamente. Para ambas as multas, as consequências administrativas são as mesmas: infração gravíssima, multa de R$ 2.934,70, e suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 meses. Logo, se essas duas multas pudessem ser aplicadas de forma cumulativa, o valor a ser pago pelo condutor seria R$ 5.869,40. Porém, como já vimos, o agente público somente pode aplicar uma ou a outra infração, mas não as duas infrações de forma acumulativa na mesma abordagem. Caso o agente público tenha aplicado essas duas infrações de forma acumulativa, na mesma situação, as chances de anulação de uma das infrações são reais. Para tanto, você deve indicar, na sua defesa e no seu recurso, o que está previsto no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ou seja, a proibição de cumulação das infrações previstas no artigo 165 e no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Uma outra questão importante, prevista no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é que, caso o agente público perceba que o condutor está fingindo que está assoprando o bafômetro, mas de fato não está, neste caso, o agente público está autorizado a aplicar ou a infração prevista no artigo 165, ou a infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
Outra questão relevante para a aplicação da infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro é que o agente público não pode aplicar essa infração sem abordagem. Exemplificando, o agente público não pode ver um veículo em zigue-zague na pista e presumir que o condutor está embriagado e aplicar a infração. Para a aplicação da infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, há obrigatoriedade de abordagem, ou seja, o agente público somente pode constatar a embriaguez ou o consumo de drogas mediante teste, seja o bafômetro, seja o exame de sangue, seja o exame clínico, seja o exame laboratorial, ou através da verificação de sinais de alteração, neste caso, olhando diretamente para a pessoa, mas reitera-se que esta infração não pode ser aplicada sem a abordagem. Caso o agente público tenha aplicado a infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, sem realizar a abordagem, somente presumindo que o condutor está embriagado ou drogado, neste caso, é mais que pertinente ingressar com defesa e recurso, solicitando a anulação da infração, por desrespeito à Resolução CONTRAN 432. Por fim, cabe uma última observação importantíssima: existem casos em que as pessoas estão com a capacidade psicomotora alterada em decorrência de outros fatores, que não o consumo de bebidas e o consumo de drogas. Por exemplo, suponha que a pessoa tenha tomado um remédio e, em decorrência do efeito colateral desse remédio no seu organismo, passou a delirar e foi flagrado dirigindo nessa condição. Neste caso, se devidamente apurado e comprovado que a alteração da condição psicomotora da pessoa se deu por fato pontual, temporário e episódico, ou seja, não relacionado ao consumo de bebidas ou de drogas ilícitas, então, cabe ao agente público não aplicar a multa prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, mas sim aplicar a multa prevista no artigo 252, inciso 3º do Código de Trânsito Brasileiro, que é dirigir o veículo com a incapacidade física ou mental, temporariamente afetada, de forma que comprometa a segurança do trânsito, infração essa de natureza média, ou seja, de R$ 130,16, incidência de 4 pontos na CNH, e que não suspende o direito de dirigir do motorista. Assim está previsto no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Bom pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Se gostou, deixe aquele like e se inscreva no canal para receber mais informações, atualizações e notícias importantíssimas sobre o dia a dia do trânsito.